Oi, gente, bom dia. Nádia aqui falando com vocês e hoje nós vamos trazer neste canal um assunto muito importante, que é o despertar espiritual. Eu vou compartilhar com vocês como foi o meu processo de despertar, porque existem muitos pontos aí que eu vou tocar aqui que eu acredito que tenha muito em comum com o que você está vivendo ou já viveu ou vai viver ainda no seu processo de despertar espiritual. Então, hoje, nesse vídeo, eu e Josimara, que somos instrutoras aqui do Instituto Ismal, vamos compartilhar um pouco da nossa história com vocês, logo após a vinheta. Bom, então eu quero contar para vocês hoje sobre o meu processo de despertar. Na minha caminhada, que começou ali mais ou menos no início da pandemia, um pouquinho antes ali, eu já começava a perceber em mim sinais de que algo estava acontecendo, de que mudanças estavam para vir, né? Eu comecei muito a questionar sobre o porquê das coisas, o porquê de que o mundo é do jeito que ele é, o porquê que bom, eu sempre gostei muito, me conectei muito com músicas, com filmes, com artes em geral, e muitas dessas músicas e filmes que eu gostava de assistir, que eu gosto de assistir até hoje, me traziam uma mensagem muito de que existia algo muito superior, de que existia um mundo muito melhor, de que a vida da gente poderia ser muito melhor. E aí eu começava a me perguntar, falei assim, gente, por que que eu não estou vivendo isso que eu tanto gosto de escutar, que eu tanto gosto de ver? E se isso tudo for verdade? E se isso tudo for possível de viver? Então, eu comecei a me fazer estas perguntas e comecei realmente a buscar respostas, a querer respostas. E é aquele velho ditado, né? Busque e achareis, bata que a porta se abre. E eu comecei a bater insistentemente nessa porta. Então, foi realmente a partir dessa busca mesmo, desses questionamentos, né, desse bater na porta, que começaram a aparecer para mim algumas respostas, alguns sinais que eu deveria ali ir por aquele caminho, continuar buscando essas respostas. E que sinais são esses, né? É importante a gente conseguir compreender e acessar mesmo esses sinais. Por exemplo, para mim, começava a aparecer textos, eu pesquisando alguma coisa na internet, aparecia um texto que me trazia uma resposta daquilo que eu estava buscando, ou me trazia mais questionamentos, sabe? Me trazia mais curiosidade, mais vontade de me aprofundar. Me chegavam vídeos, músicas que me acalentavam, que me traziam realmente uma conexão muito profunda com Deus. E tudo isso foi fazendo com que eu começasse realmente a me questionar ainda mais do porquê que este mundo é assim. E eu fazia muito essa pergunta. Será que é isso mesmo que o universo tem para me oferecer? Será que não tem nada melhor por aí? Será que é essa a vida que todos nós precisamos ter? E aí, esses questionamentos continuavam ali e até que chegou para mim, então, através dos áudios, né, do Minutos da Consciência, que é uma página que já tinha e antes e que retornou agora com toda força, porque é de uma das nossas instrutoras aqui do Instituto Ismal, né? Então, através desses áudios, me trouxe, então, a informação sobre a escola. E aí eu fiquei ali, né? Pensando, será, naquela coisa, até que uma hora eu tomei a decisão, eu fiz a escolha de viver uma vida diferente. Então, internamente, para mim, a escolha que eu estava fazendo naquele momento era por viver uma história diferente. Era por acessar informações que eu buscava já há tanto tempo. E aquilo ali, desde o início, né, desde a minha primeira aula, continuou trazendo muitos questionamentos, mas acima de tudo muitas respostas. Então, esses são alguns dos sinais que a gente precisa ficar atentos e que começa a ter durante esse nosso processo de despertar. Uma outra coisa que me vinha, uma pergunta assim, que me surgia, na verdade, desde a infância ali, né? Me vinha muito com esses questionamentos, que eu acredito que a grande maioria de vocês já se fizeram, né? Que é
Quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, que são essas perguntas ditas filosóficas aí, que na verdade são perguntas essenciais para todos nós, porque é o básico, né? É o básico a gente saber quem nós somos, de onde nós viemos, para quê, o que nós estamos fazendo aqui. E se esse é um lugar de passagem, que é o que muito se diz, né, na espiritualidade e que é real, se este é um lugar de passagem, onde é esse outro lugar e o que que é esse outro lugar onde nós podemos acessar? Se esse mundo é uma escola, como já ouvimos várias vezes e eu super concordo, se esse mundo é uma escola, como é que nós vamos passar de ano? Como é que nós vamos viver uma outra etapa da nossa vida? Então, são questionamentos que a gente costuma se fazer nesse início de caminhada. Esses foram uns dos pontos, são várias outras questões também que me trouxe até aqui, até onde eu estou hoje, né? Que é o reino de Deus. Então, esses questionamentos, a gente precisa, quando a gente começa a se fazer, a gente precisa buscar as respostas e não ficar só nas perguntas, entendeu? Só nos questionamentos. Então, a gente precisa realmente buscar as respostas e entender estes sinais. Bom, para mim começou desta forma. Eu quero saber agora, eu vou trazer a Josi, que também é instrutora do nosso curso. Como foi, Josi, para você o seu início, o seu despertar? Tem alguma coisa em comum com o que eu estou falando aqui? Ou para você aconteceu de uma forma diferente? Conta para nós um pouquinho da sua experiência. Oi, pessoal. Então, Nádia, para mim também foi parecido com você em alguns pontos, mas eu vejo, como eu falei no aulão, que quando eu era pequena já começaram aqueles questionamentos. Então eu me perguntava, por que que eu tenho que confessar com o padre se eu posso conversar com Deus direto? Eu tinha 10 anos de idade. E quando a minha mãe ia me ensinando sobre religião, eu ficava me questionando, mas quem é Deus? Quem é Jesus? Qual é a diferença de Jesus e Deus? Porque as pessoas falam muito em Jesus e às vezes se esquecem de Deus. E Deus é o Pai, Deus que criou tudo, né? E criou Jesus também. Então foram, assim, durante o catecismo eu tinha muitas dúvidas, os sermões do padre não respondiam às minhas dúvidas, e eu cresci sem falar isso para minha mãe, porque eu sabia que ela não ia compreender, né? E eu não tinha também com quem conversar, eu nasci em fazenda, muito tempo eu fiquei como assim a única criança da fazenda, era muito raro ter pessoas que tinham crianças e que foram trabalhar na fazenda. Então eu tive uma infância assim bem sozinha e quando ia para a escola na cidade eu tinha pouquíssimas amigas porque sofria bullying por ser da fazenda, né? Naquela época. Então, eu tinha muitos questionamentos da infância que me levaram a uma busca ao longo da minha vida, quando eu saí de casa para estudar. Então, foram me chegando também coisas. Me chegou o curso da gnose na época, e ali eu já aprendi muitas coisas, já me direcionou. Só que depois eu precisava de mais. E também foi ali, um pouco antes da pandemia, por volta de 2017, que começaram a chegar para mim muitos textos, grupos de pessoas onde eu fiz amizades, que me levaram também a mais questionamentos, que esses questionamentos auxiliaram em compreensões e em buscas. Então, assim, às vezes eu parava e ficava me perguntando alguma coisa, e às vezes no mesmo dia chegava algum vídeo, alguma informação que me trazia uma compreensão sobre aquela dúvida ou aquele questionamento que eu tinha feito. Então, é o pai agindo e a gente precisa aprender a ver esses sinais. Então, eu fui mudando ao longo do tempo, aprendendo e mudando, porque a gente tem muita crença limitante. Assim, a gente gosta de ter a teoria, mas esquece de colocar em prática. Então, uma prática que eu sempre fiz foi a eliminação das sombras, a observação dessas sombras, porque eu sempre quis me tornar uma pessoa melhor. E essas buscas todas, elas aumentaram sim durante a pandemia. E eu fui compreendendo mais coisas, inclusive foi durante a pandemia, em 2020, que eu encontrei a Esmal, através de uma amiga que já faleceu. E eu comecei o curso com o pé atrás, lógico, a gente tem as crenças limitantes, né? E eu me encantei
com aquela primeira prática que é a frequência do amor, que eu senti meu coração, que eu percebi o tanto que era simples me conectar comigo, com a minha essência e com Deus, e que muitas coisas a gente aprende errado, e eu fui colocando em prática aqueles ensinamentos, e mudanças foram ocorrendo em mim, e melhoramentos e compreensões foram acontecendo. Eu acredito que todos somos assim, né? Que aconteceu com todos assim também. E foi muito incrível essa busca que trouxe respostas, que trouxe a esmal, e as práticas trazendo mais compreensão e melhoramentos na vida diária. Então, eu posso dizer que os sinais do meu despertar espiritual, ele foi gradativo, mas ele se intensificou na pandemia, né? Na pandemia mesmo. Então, Josi, um outro ponto que para mim foi assim de grande importância e que eu vejo que fez parte desse processo espiritual era a constatação de sentir, né, de sentir um vazio, uma sensação mesmo, uma angústia dentro do peito, um vazio que eu ainda não entendia o que era aquilo ali, o porquê que eu estava vivendo esse tipo de sentimento, né? Sendo que, né, eu tinha uma casa confortável, uma família, um serviço, ou seja, tudo que ali que é pregado na sociedade que são coisas ok para se viver, né, e que é isso mesmo, isso começou, eu percebia que aquilo ali não estava me completando, não estava me preenchendo. E esse vazio, eu percebi que era um vazio existencial mesmo, um vazio de alma. E isso só foi preenchido, na verdade, quando eu tive a real noção, a real compreensão de quem eu sou de verdade. Entendeu? Porque, na verdade, quando eu criei um relacionamento com Deus, um relacionamento mais forte, um relacionamento seguro com Deus, e entendendo ali o processo de quem eu sou, de fazer parte dele, de viver a minha experiência dentro de Deus, sendo parte dele, aquilo ali começou a me preencher. Então, aquele vazio que eu sentia lá atrás, sabe, foi algo que era uma busca muito importante também no meu processo espiritual. Não sei se você, Josi, vivia essa sensação também, esse sentimento, mas eu acho que isso, pelas conversas que às vezes eu tenho com as pessoas, eu vejo que isso é muito comum. Faz parte muito da vida das pessoas, né? Bom, para mim, tudo aconteceu muito desta forma. E eu sei que cada história é única, né? A gente está aqui compartilhando a nossa, mas cada história, ela é única, ela traz aí o, o seu histórico de vida, né? Os seus questionamentos. Mas eu acredito que muito desses pontos realmente têm em comum com histórias e questões que vocês estejam vivendo aí. E o que eu quero deixar muito claro é que todas essas respostas que eu encontrei em Deus, em Deus. E o Instituto Ismael foi um instrumento que Deus colocou na minha vida para que eu chegasse até ele, para que eu chegasse até essas respostas. Quanto a esse vazio, como eu comentei anteriormente, eu seguia algo até um certo ponto e depois eu sentia a necessidade de algo a mais, né? Então, sim, esse vazio, que não era preenchido com nada das coisas da matéria que a gente está acostumado, né? Como relacionamentos amorosos, ter casa, carro, nada disso realmente preenchia. Era um vazio, era uma tristeza, era tipo assim, uma saudade de casa que eu nunca consegui entender. Chegava a doer por dentro, mesmo quando eu era criança, isso sempre me acompanhou. E eu não entendia, isso sim também me levou a buscar sempre. E eu tive tantos livramentos ao longo da minha vida, dessa existência, que eu cheguei a me questionar, falando, poxa, Deus tem me ajudado tanto, me livrado de tanta coisa, eu devo ter alguma missão aqui. Qual é essa missão? Né? O que eu devo fazer? Eu estudei química, e assim, a química da linha dura mesmo, e aquilo não me satisfazia. Era um estudo de ponta, um estudo top de linha. Mas foi depois que eu fiz licenciatura, uma especialização, que eu me encontrei. Falei, nossa, é essa a minha vocação, ser professora.
né? Principalmente da parte de questões ambientais. Eu me apaixonei por essa parte. E a questão dos cristais, eu sempre amei cristais, pedras. Eu fiz uma coleção ao longo da vida com cristais e pedras. E a questão também das cores do arco-íris, que tinha a ver com as cores dos chakras, né, que tinha a ver com os mestres ascensos, tudo aquilo foi me fascinando. E assim, se a gente olhar para a intuição, a gente percebe qual que é a nossa missão aqui, né? Então, eu acho que são várias missões, na verdade, não é só uma missão. E, e ao longo do que eu falei, né, que da Esmal, esse vazio foi sendo preenchido por compreensão, por curas assim incríveis. E hoje eu não sinto mais aquela tristeza, não sinto mais aquele vazio. As respostas chegam, que a gente aprende a se comunicar corretamente com o Pai. Então, sim, foi e está sendo maravilhoso, né? E nós gostaríamos de saber a opinião de quem está assistindo esse vídeo. Comenta aí nos comentários, né, dá um like e nos siga no YouTube da escola. Sempre estaremos trazendo tópicos relativos à espiritualidade. Vocês podem sugerir também alguns temas que queiram saber um pouco mais, né? E fiquem todos no amor e na luz do Pai.